Você ama a sua igreja? Ama? Então, Efésios 4, 31 e 32. Você percebe que ao estudar versículo por versículo, há realmente uma amplitude muito maior do que apenas você tirar um versículo fora do contexto, porque cada versículo está inserido num contexto. Se eu tiro um versículo isolado do contexto, talvez eu vá arranjar um pretexto para duvidar de Deus. Então Deus é sábio. Ele escreveu as suas epístolas através de Paulo, base da igreja gentílica, e agora repercutindo os sentimentos de Deus para o nosso ministério, estudando verso por verso, alargando o conhecimento, criando luz, visão, olhos espirituais na vida do povo de Deus. E muito obrigado, você que ama Deus, ama este ministério, você que tem compromisso com Deus, você que é focado nas coisas de Deus, está aqui comigo esta manhã para o louvor da glória do Senhor. Vamos lá? Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós, longe, não é perto, longe de vós, toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esta palavra, certamente, como tem desígnios proféticos, vai penetrar como uma espada cortante e vai até aos intentos do coração. Amados filhos, Deus não trabalha com o exterior do homem. Deus trabalha com o coração. E não é este músculo cardíaco que está aqui batendo 100 vezes por minuto. Não. Ele trabalha no recôndito do coração. É lá que o Espírito Santo faz a obra eterna. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, é bom estarmos em Tua casa. É bom, ó Deus, poder parar um momento para a reflexão daquilo que é o Teu coração, aquilo que são os Teus sentimentos, as profundezas do coração de Deus expostas ao povo, à igreja do Deus vivo. Então, Senhor, usa agora os meus lábios, as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, os meus sentimentos. Usa, Pai, porque esta palavra já é viva, ela tem apenas que ser semeada. Então, que se cumpra em minha vida a sementeira da palavra, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, Bispo Químio, o meu profeta dos teclados. Deus seja louvado e engrandecido. Eu quero começar mais uma vez este meu sermão, o meu recado, a minha homilia, a minha mensagem, com uma palavra de louvor ao Senhor. E os meus lábios dizem esta manhã: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias da minha vida, eu bendirei a Jesus Cristo. Eu oferecerei louvores a este nome que está sobre todo nome, Jesus Cristo. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Os seus pensamentos são profundos. Ele é a fonte da sabedoria. Jesus Cristo, o soberano Deus. Amados filhos, amados irmãos, eleitos do Senhor, pedras que vivem,
O termo que eu mais amo é meus filhinhos na fé. Você sabe que quando se estuda a Bíblia, quando se ouve a pregação, quando se recebe o ensino da palavra, nenhuma vida poderá continuar sendo a mesma. Um coração de terra boa, que recebe a semente de Deus, não pode ser igual a 15 minutos antes de começar este culto. Deus opera, Deus fala, e Ele vai falar hoje mais uma vez. E eu gosto dessa expressão, os padrões de comportamento de um crente. Ele começa por dizer, longe de vós, eu volto a expressar isto, longe quer dizer que eu não posso ter contato, tem que estar longe. Longe de vós, toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, todas as blasfêmias, assim como toda a malícia. Você sabe que estas são atitudes que devem ser comuns nas nossas ações como cristãos. Então, não é aceitável. E note uma coisa, quando eu dou exemplos, eu não estou falando de ninguém da igreja. Porque aqui há tempos um senhor veio dizer-me aqui, a esposa veio dizer, o meu marido está muito triste com o senhor, porque o senhor falou coisas a respeito da vida dele. E ele perguntou, quem é que disse isto ao apóstolo? Ninguém. Então, quando eu dou um exemplo, quando eu falo de alguma coisa, não estou tocando, pensando, eu vou dizer isto pensando naquele irmão. Absolutamente. Longe de mim fazer deste altar uma mesa, um altar, uma tribuna de julgamento. Eu não sou um juiz. Eu sou advogado, mas eu não sou juiz. Não me compete a mim julgar ninguém. Me compete a mim ensinar. Então, há coisas na nossa vida, ou havia, que hoje nós dizemos, lancei fora. Está longe da minha vida. Então nós precisamos agora de mergulhar. E eu sempre volto aos originais, por quê? Porque uma palavra em português, quando você vai ao original, ela tem vários significados. Às vezes em português tem um único significado. Você se lembra a palavra mundo, da nossa mensagem, os 4 mundos? Falou, okumene, mundo da salvação, aion, mundo da perdição, Sheol, mundo das trevas, do inferno, cosmos, a terra, todas estas palavras vêm de uma palavra mundo. Então, quando você mergulha nos originais, você descobre fatos que estavam ocultos. Então, o que ele disse? Longe de vós. Esta palavra longe, nós hoje vamos conhecer bastantes definições do original. A palavra grega é arteto, quer dizer tirar, retirar, renunciar, longe de uma vez por todas. Então significa que há situações, há ações que não cabem mais na vida de um cristão. Por isso ele diz longe, arteto, longe, definitivamente, uma vez para sempre. Então ele falou de uma amargura. Vamos começar por estudar esta primeira palavra, amargura. Amargura vem do original grego pikria, quer dizer espírito azedo, vida com gosto amargo, vida com espírito ressentido. Então, quando Paulo diz longe de vós a amargura, a pikria, ele está mostrando que um cristão deve ser uma pessoa profundamente feliz, realizada, independentemente das lutas da vida. E nós não podemos ter um espírito azedo, um gosto amargo. Você sabe que há pessoas que você às vezes se comunica, aquela pessoa amarga, azeda, aquele espírito de ressentimento. Ele diz, longe de vós. O pensador grego Aristóteles dizia, um espírito amargurado e ressentido
é um espírito que se recusa a se reconciliar. Então, eu não posso ser um pastor ressentido, amargo, azedo. Não posso. Eu tive um pastor, quando eu cheguei aqui ao Brasil, que era um homem ressentido, amargo e azedo. Era um homem que transpirava amargura de espírito. Isso é dramático, porque, irmãos, a vida já é tão difícil. Nós não viemos aqui à igreja para ouvir opiniões de um homem, para se há um sentimento qualquer equivocado ou alguma emoção, eu não posso fazer transparecer. Eu às vezes venho em lutas para a igreja, mas quando eu desço as escadas e chego àquela porta, mudei. Eu não deixo nada transparecer na minha vida que possa afetar negativamente. Não permito. Porque você veio à igreja para buscar força, coragem, vida, paz, alegria. Então a igreja tem esta função. E Paulo diz: longe da tua vida definitivamente a amargura, a tristeza, a vida azeda, longe. Paulo foi um pouquinho mais explícito quando ele escreveu a Hebreus 12, 15. Ele diz assim: atentando diligentemente, portanto é para ter entendimento e vigilância, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Pastor, mas eu sofri violência quando era jovem, porque meu pai tinha uma postura de alcoólatra, batia em todo mundo. Eu tenho um espírito azedo. Ouça, quem é nascido de Deus é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então diz que às vezes, quando há uma raiz, significa que se há uma raiz, houve uma semente. E diz que quando há uma raiz de amargura, de picria, essa raiz, quando brota, ela diz: perturba, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então quando Paulo diz longe, de a primeira coisa que ele disse, a amargura, é porque a amargura é venenosa e contamina. Não pode, não cabe na obra de Deus isto aqui. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não posso ser um pastor amargo. Pastor, mas falaram na internet. Amado, falaram azeite. Eu não posso deixar uma semente que crie raízes e depois eu vou perturbar e contaminar todo mundo. Agora imagine cada um de nós, se nós viermos à igreja ou tivermos comunhão uns com os outros, com vida amargurada, nós vamos contaminar todos na igreja. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. Então não há espaço para picriar, não há espaço, não pode haver. Então ele disse amargura. Depois ele vem mais profundo e diz assim: cólera. Cólera não é aquele vírus, bactéria, sei lá, que dá febre, não é essa cólera. Do grego vem timos. Timos quer dizer fúria, hostilidade, explosões, ataca quando não consegue as coisas a seu jeito. Isto tudo que eu te estou falando é do original. Não estou falando de ninguém em particular. Eu estou dizendo que existe um espírito de amargura que contamina, é venenoso, mas o espírito da cólera, o timos, faz as pessoas às vezes serem explosivas, hostis, furiosos. Tudo bem, eu admito que uma pessoa antes da sua conversão, que a Bíblia diz que foi um tempo de ignorância, nós ignorávamos as coisas, não é ignorante de falta de cultura, é ignorante de conhecimento bíblico. Até se entende quando há uma cólera, porque a pessoa não nasceu de novo. Mas quando ela é cristã, quando Jesus está fazendo parte da vida como o Senhor absoluto, quando dentro do seu coração há um trono de glória, quem está assentado no trono é o Senhor Jesus Cristo pelo Espírito, eu não posso
posso ser uma pessoa com timos, com fúrias, com hostilidades, com explosões. Não posso. E veja que essa cólera anda unida a outro sentimento que ele disse longe, chama-se a ira. Ira vem do grego orge. Orge quer dizer disposição iracunda. Lembra-se que domingo passado nós falamos dos iracundos? Então, quem é a pessoa que tem cólera e ira? Seja todo mundo, menos o povo de Deus. Porque, imagine um casal, ou um homem amargo, ou a esposa colérica, ou o marido irado, que tipo de relação se estabelece nesta família? Uma relação de violência, uma relação destrutiva, uma relação negativa. E você sabe que isto é muito normal. Quando a pessoa fala em orge, numa disposição, é uma disposição. O fruto do Espírito é amor, bondade, fidelidade, mansidão. Ou seja, se eu tenho Jesus como meu Senhor, o meu espírito, o fruto que está aqui dentro do meu espírito, tem que ser de mansidão. Não poderá fazer parte da vida de um cristão. Estou dizendo, na verdadeira acessão da palavra. Não é cristão, é na verdadeira acessão da palavra. Uma pessoa que tenha cólera e ira. Esta não conhece Deus. Ou o Espírito trabalhou e mudou o interior. Porque olha só, Deus não muda a cor do nosso cabelo quando se converte a pessoa. Deus não muda a roupa. Você continua tendo os mesmos apetites, as mesmas vontades, você tem necessidades. Sabe, a carne não se converte. Mas Deus faz uma obra onde? Lá, nas entranhas do nosso coração, na nossa alma, nos nossos sentimentos, a tal ponto que se a pessoa tinha uma disposição da ira e da cólera, de explosões, eu conheço pessoas que quando explodem cai a casa toda. Há famílias debaixo de grande sofrimento por causa desta ira. Você sabe que a ira e a cólera andam juntos. É um profundo ódio arraigado no coração da pessoa. Se pisar no meu calo, porque tem que saber quem eu sou. Amado, o cristão tem outra faceta que não é essa. A humildade e a mansidão devem ser parte da nossa vida. Eu vou lhe dizer, isto é um trabalho duro na vida. Trabalho duro. Porque quando eu me converti, eu vinha com todo o meu background, como você veio, o background do nosso passado. E eu venho de uma cultura portuguesa, africana portuguesa. E era normal, na nossa cultura, a mãe ter explosões, né? O pai ter roubos. E isto ficou internalizado. Se bem que meu pai era um homem tranquilo, minha mamãe era um pouco mais agitada. Mas, quando eu me converti, eu precisei de domar, através da oração, através do estudo bíblico, através do conhecimento, eu precisei de domar a fera que estava dentro de mim. Mas o irmão com 1,69 m era fera. Não, era uma cultura que estava arraigada, todo mundo era assim. E eu via quanto era impraticável conviver na sociedade evangélica se eu pudesse ter roubos e disposição que eu não faz parte a humildade e a mansidão. Isto eu trabalhei com a questão da língua, de não ter palavras obscenas. Então eu fui trabalhando, arrancando a cultura da minha criação e colocando a cultura bíblica. Então, pastor, uma pessoa que tem explosões
de cólera significa ela tem ressentimentos, é a pessoa que não perdoa, e então vem a orge, a disposição iracunda, aí vem a cólera. Você conhece pessoas assim? Quizás alguém está me ouvindo e diz: pastor, eu sou assim. Por que a violência doméstica? Violência doméstica é todo um fato que vai se acumulando de ressentimentos, de iras, de ódios, e você todos os dias estão aí nos jornais, todos os dias estão aí nas mídias sociais. Marido deu 50 facadas na mulher. Então a cólera e a ira. Filho dá tiro no pai. Isto é hora, é a cólera, é a ira, são ressentimentos que estão lá envolvidos às vezes de anos, sabe? Há pessoas que dizem: eu tive um problema com uma pessoa há 20 anos, se eu um dia encontrar esta pessoa na minha vida, 20 anos, e a pessoa é capaz de trazer à mente aquilo que Deus disse longe de você. Aliás, eu acho inconcebível a ofensa física, ou verbal, ou violência. Eu acho inconcebível. No Brasil foi criada uma lei de Maria da Penha, de tantas mulheres que apanham e tantas mulheres que são mortas, porque tem um companheiro colérico, sanguíneo, explosivo, cheio de ira, cheio de cólera, cheio do mal, e então isto normalmente termina em morte. Agora, os senhores pensem comigo, filhinhos amados, isto cabe na vida de um cristão? Isso longe. Não, mas a minha mulher me fez, o meu marido me fez. Trate destas questões com o joelho no chão. Tenha um pilar de sustentação da sua vida. Ore, porque quem faz ameaças, quem tem cólera e ira, significa que não nasceu de Deus. Não nasceu de Deus. Então, ele agora fala numa gritaria. Vejam, senhores, vem do original grego, krauge, bispo, depois corrige, krauge. Krauge significa a pessoa que costuma erguer a voz em altercações e gritos. A pessoa que berra para impor uma posição. A pessoa que dá vazão à amargura, ao amargor. A pessoa que tem uma carnalidade egoísta. Gritaria. Berra. Pastor, mas o senhor está falando de coisas que efetivamente não deveriam de fazer parte da vida de ninguém cristão. Não podem fazer parte, não deveriam, não podem. Agora, há pessoas que convivem com este status de vida normalmente. Você conhece pessoas, eu conheço pessoas que sempre foram de gritaria, sempre foram de cólera, sempre foram de ira, sempre foram de blasfêmia. Olha, blasfêmia vem do grego blasfeia. Blasfeia é costume de falar mal dos outros, difamar o próximo, destruir reputações, usar palavras injuriosas e suspeitas malignas. Uau! Blasfêmias. Paulo disse: longe a amargura, longe a cólera, longe a ira, longe a gritaria. Pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Sim, mas quem lhe disse que nós temos sangue de barata? Nenhum de nós tem sangue de barata. Irai-vos, mas não pequeis. O Senhor disse que às vezes uma indignação é importante, mas isto não pode ser o modus vivendi da pessoa, a forma de viver da pessoa. Então a blasfêmia quantas empresas foram destruídas por causa de blasfêmias, por causa de difamação, por causa de destruir reputações, por causa de palavras injuriosas, por causa de suspeitas malignas. Eu tenho uma palavra que eu sempre uso, diz que o bom julgador julga o próximo por si mesmo. Se eu achar que aquela pessoa é porque eu me acho assim.
que o bom julgador julga. Há coisas que eu digo assim, é impossível aquele irmão ter feito, porque eu não faria. O bom julgador julga o próximo como a si mesmo. Então, quando uma pessoa tem tendência a palavras injuriosas, suspeitas malignas, isto é o que mais ocorre nas igrejas, amado. Então, veja que a sequência vai aprofundando esta questão. Depois ele fala, toda a malícia. Malícia vem do grego kakia. Kakia quer dizer, malícia quer dizer má vontade, maldade, a pessoa que trama o mal, que tem ressentimentos acalentados, que tem explosão de indignação, de fúria, de zombaria caluniosa. E não há como a pessoa se defender dizendo, mas quem provocou foi meu marido, quem provocou foi minha mulher. Não existe isso aqui. Jesus, quando foi provocado dentro de um tribunal e perguntaram, é você o rei dos judeus? O que ele fez? Silêncio. Ele poderia ter criado um auê. Chama anjos, vamos lá, parta para a briga, vamos lá, bota o pé na porta. Você é o rei dos judeus? E ele silenciou. Você sabe que o silêncio é uma grande arma. Uma grande arma. Mais uma vez digo que isto é um trabalho espiritual que a pessoa vai fazendo ao longo da vida. Porque todos nós, quando chegamos à obra de Deus, tínhamos esse velho costume, falou, eu reagi. Assim era também no início do meu ministério. Qualquer pessoa que dizia alguma coisa, eu me sentia ofendido. E eu queria justificar. E Deus disse, amado, filho, quem te justifica sou eu. Você não tem que se justificar de nada, você não tem que provar nada. Você está dentro de um contexto, se houver acusação, não volte a sua língua da mesma forma do acusador. Fuja disto. E você sabe que isso fez muito bem à minha alma. Porque eu, no início do ministério na Ilha do Governador, Alberto disse, é difícil a vida política. A vida pastoral, você nem imagina como é que é. Isso aqui é um assombro. Se Deus realmente não estiver sustentando o pastor, ele não se aguenta. Eu me recordo, nós estávamos começando a construir uma igreja. Aquele idoso, aquela idosa que eu sempre conto, né? Chegava, dava $5.000, e não fala ao meu velho. Vinha o velho e dava, não fala a minha velha. Que permitiu a compra do terreno, comprei uma fábrica, destruí o telhado, levantei as paredes, construí um templo. Você não imagina o que eu passei. Desde gente me ameaçando de matar, amado. Até que tinha uma família que me amava muito, do Patrícios. O irmão Antônio deve estar em bom lugar, que Deus o guarde, o maligno não lhe tenha tocado. Ele era muito meu amigo, muito Patrício e tal. E assim, uns 3 meses depois da igreja, ele sumiu. E um dia, eu estava passando, ia a uma loja de material, e quem está na esquina? O meu Patrício Antônio. Eu parei o carro na loja, fui ter com ele, Patrício, saudades do irmão, já tem algum tempo que o irmão não vem à igreja. Irmão, sem a indiscrição, pode me dizer, por que o irmão não vem à igreja? Porque me disseram que o senhor comprou 2 apartamentos e que vivem 2 apartamentos num prédio, comprado com dinheiro da obra. Eu disse, barbaridade, tchê. Eu vivo num apartamento de aluguel da igreja, alugado pela igreja, e a igreja não consegue nem dar vazão a tanta despesa das obras, dos empregados. Como é que é possível? Quer dizer que na tua mente você acreditou que eu estava usando o dinheiro da obra para comprar 2 apartamentos, sabe? Eu precisava de 8 banheiros, 2 cozinhas, eu precisava de 400 salas, meus filhos eram pequenininhos. Era assim que nós vivíamos, sempre vivi uma vida espartana. Sempre tive muito temor com as coisas de Deus. Eu sei o que é o meu direito como pastor, até onde chega e o que eu não posso tocar.
Então eu disse: Patrício, Antônio, Deus te guarde, o maligno não continue tocando você. Volta para a igreja, quer ir na minha casa, eu vou te mostrar. Os meus vizinhos quem são? Eu morava eram 4 apartamentos por andar. Eu vivia num, do outro lado vivia um engenheiro, vivia um cantor muito famoso daquele tempo, Gilson, que era muito meu amigo, e vivia mais uma senhora lá. Então éramos 4 por andar. Mas quando há uma caquear, uma malícia, uma suspeição, nós não podemos fazer parte desse mundo aí, de ressentimentos, de indignação, de suspeitas, de caluniar as pessoas. Não podemos fazer isso aqui. E a Bíblia diz o quê? No versículo, no final do versículo diz: agora porém despojai-vos. Quer dizer que é normal que a pessoa venha para uma conversão trazida e atraída por Deus. É normal que a pessoa chegue, que tenha esses defeitos, ou desvios de conduta, ou quiçás de caráter. Eu passei por tudo isso, amado. Eu já contei aqui na igreja várias vezes, vou contar mais uma vez. Eu participava das Assembleias de Deus de Lisboa, da Neves Ferreira, e um dia veio um pastor que era o diretor do seminário bíblico, chamado de Fanhões. Os irmãos portugueses sabem o que eu estou falando. E eles vieram, ele pregou uma mensagem desafiando jovens para o ministério. E o pastor era um americano, falava já português, então ele foi e disse: olha, você, e apontou para umas 12 ou 14 jovens, e jovens estavam lá, meninas e rapazes, disse: eu quero vocês no nosso seminário. E um deles que foi apontado fui eu. Só que eu participava de um grupo de jovens. Graças a Deus, pastor Bruno, que vocês fazem um trabalho lindo, puro. Mas eu participava de um grupo de jovens que olha, eu fui inserido, eu não era dali, eu fui inserido. Eu cheguei lá de cadeira de rodas, depois quando comecei a andar, participava da vida da igreja, portanto eu fui inserido num contexto. Mas toda vez que terminava o culto da noite, a igreja era num primeiro andar, tinha elevador e escada, se juntava um grupo na porta do edifício para falar mal de um pastor. Tínhamos um pastor chamado José Carlos, que era um indivíduo muito grosseiro, muito despreparado, mas bom pregador, mas socialmente, eticamente, ele não tinha realmente preparo. A vida de um pastor é do modelo. Diz: sede modelo do rebanho, não pastorei com ganância. Então ele não era um bom modelo, porque ele tinha umas atitudes muito agressivas, muito coléricas. Então nós terminamos o culto e vinha sempre uma moça e dizia: aquele pastor não presta, porque... aí o outro dizia: não, também. Aí começava o grupo todo a zombar daquele pastor. Olha que a vida traz troco, hein? Chega mais tarde ou mais cedo. Então naquele dia que o pastor Samuel Johnson diz: você, e apontou para mim, chamou o grupo lá na frente, fez uma oração para irmos para o seminário, profeticamente apontando o dedo. E eu disse: e agora? Como é que vai ser? Eu vou estudar, fazer uma carreira eclesiástica para ser um pastor futuramente, mas eu faço parte de um grupo que hostiliza o pastor. Eu não hostilizava, eu fui inserido, havia um grupo antigo que não se dava com o pastor. Todo final do culto vinha o dragão. E eu disse: agora, o que eu vou fazer? Um dia eu vou estar no lugar desse senhor, num púlpito, eu vou conviver com uma sociedade que não é mais do mundo, e como é que eu agora vou fazer? Eu vou começar um seminário de tanta responsabilidade, é o resto da minha vida, como é que eu vou fazer? Eu disse: eu vou tomar uma atitude, eu vou pedir perdão ao pastor. Então, tinha o púlpito com o lugar do coral, aqueles púlpitos antigos, tinha uma porta e por baixo do púlpito ficavam os gabinetes. E eu pedi à secretária dele se eu queria falar com o pastor. Havia um grupo de jovens que ainda não tinha descido, que estava lá e disse: o que você vai fazer? Não, eu vou falar com o pastor, vou pedir perdão, porque eu faço parte desse contexto. Não era, mas fui inserido, eu aceitei, eu concordei. Aí eu cheguei: pastor, eu vim lhe pedir perdão. Ele olhou para mim, era um senhor grande, cabeça branca. O que é que foi?
Eu falei, sabe o que é? Eu fui inserido nesta igreja, mas comecei a ser levado pelos jovens, todo domingo se fala mal do senhor, se ataca o senhor, e eu também entrei no jogo, porque todo mundo falava, eu passei a falar, eu vim aqui lhe pedir perdão, porque eu fui um dos escolhidos para ser pastor, para ir para um seminário, que poderá ser o seminário que me levará à vida pastoral. Como é que eu posso já com essa mancha? E ele começou, e eu comecei a chorar, muito tenso, e pedi para abraçá-lo, e quando eu abracei, ele começou a chorar também, e ele disse, jovem, assim se trata em Portugal, né? Não diz o nome de jovem, ô jovem, se eu despertei em você alguma situação, algum sentimento equivocado, errado, eu lhe peço perdão. Oi, ficamos ali um pouco abraçados, e quando eu me separei do abraço, olhei para trás, tinha uma fila desses jovens, e um por um, chegou lá, pastor Zé Carlos, perdão, e o pastor chorou copiosamente, e todo o grupo chorou copiosamente. Você vê? A vida traz a fatura de volta. A vida, o mundo é muito pequenino. Se você tem um comportamento aqui equivocado, não adianta fugir para a Alemanha Oriental, lá no leste europeu, porque ninguém pode fugir de Deus. Até se mergulhar na profundeza das águas, Deus está lá. Se subir ao céu, Deus está. Se for para o deserto, Deus está. Se for para... Deus está. Não há. Davi diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Então nós temos que ter o quê? Vigilância. Porque ele disse, despojai. Paulo disse aos Colossenses isto. Colossenses 3:8. Assim, agora pois, despojai-vos. Sou eu que tenho que tirar, sou eu que tenho que me despir. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Veja aqui. Você está percebendo que existem coisas na nossa carne que são do velho Adão, mas não podem ser da nova criatura nascida segundo Deus. Está entendendo? Pastor Túlio de Barros Ferreira. Não podem. Pastor, mas tem um irmão aqui na igreja que ameaça, que parte para a briga. Ouça, nós somos uma igreja cristã, nós somos uma referência para o mundo. Nós somos um ministério profético. E quando se fala do ministério, não se fala do pastor, se fala do grupo todo, os 15 mil membros deste ministério. Então nós temos que nos despir. E ele falou isso, ira. Aquele irmão irado que ameaça, aquela irmã que grita, despojai-vos de indignação, de maldade, de maledicência, linguagem obscena. Ele diz que então a minha boca não pode ser uma boca que louva a Deus, mas também diz, só fé, é isso mesmo aí. Não pode. Pastor, mas às vezes eu estou pregando um quadro na minha casa, eu dou uma martelada no dedo, a vontade é de dizer, não, diga assim, glória a Deus, aleluia, dedinho inchado, a cabeça quase caindo a unha, diga, glória, pastor, mas isso é pedir demais para mim. Não sou eu que te peço, é o Espírito que diz, não sou eu. Eu disse, poxa, Romanos 1, 28 e 29, ele disse, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, de malícia, de avareza, de maldade, possuídos de inveja, de homicídio, olha aí, matar as pessoas, contenda, dolo, malignidade, difamação. Quer dizer que há pessoas seculares, profanas, que Deus deixa a sua mentalidade ser voltada para isso, mas não é um filho de Deus. Quantos casais chegaram diante de um juiz iníquo, dentro de um tribunal, com um promotor iníquo, um juiz iníquo, não tem nada a ver com Deus, e o juiz diz, mas vocês crentes vêm para cá para o tribunal, com casos que vocês deveriam de resolver na vossa casa. E é uma verdade. Tito 3:3 disse, Tito 3:3, pois nós também outrora quer dizer, passou.
Éramos nécios, não tínhamos compreensão, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões, prazeres, vivíamos em malícia, em vez. Alguns chegavam a se odiar e odiar outros. Quando? Outrora. Outrora. Outrora quer dizer outrora. Passou. Então, como é que se vê que uma pessoa realmente é cristão? É andar com a Bíblia debaixo da axila? Não. É usar um vestido comprido para não mostrar os pelos das pernas? Não. É não ir à praia? Não. É não ver televisão? Não. É não bailar? Não. É não fumar? Não. Não é assim que se vê um crente. O crente se vê e se conhece pelo fruto do Espírito. Não precisa ir lá, eu vou aqui na minha Bíblia. A Bíblia diz em Gálatas: o fruto do Espírito é amor, alegria, não pode ter amargura, azedo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas são as características que identificam um cristão. Porque há muitos católicos que têm esse procedimento. Eu vou lhe dizer mais. Há muitos espiritualistas que têm esse tipo de comportamento. Bonzinho, bom, caridoso. Agora, nós não temos nada a ver com o espiritualismo, com o catolicismo, com o mundo. Nós temos a ver com um Deus maravilhoso, que todos nós prestaremos contas diante dele. Então, quando você começa a entender que a malícia, diz, outrora éramos. Ah, quer dizer que nós fomos, não podemos mais ser agora. Não podemos mais ser agora. Porque isso nos identifica que realmente somos ou não somos cristãos. Eu volto a dizer, não é a roupa, não é o cabelo, não é nada disso que identifica um cristão. Quando eu comecei o ministério, há 41 anos, já vamos para 42, eu me recordo que houve uma época que as meninas só podiam andar de saia comprida. Depois, passado um ano, já podia no meio da canela. Depois, passado um ano, já podia chegar um pouquinho abaixo do joelho, para cobrir a patelazinha. E hoje em dia já pode ser 4 palmos acima do joelho. Então Paulo diz: as mulheres se ataviem com bom senso. Bom senso quer dizer que o corpo não deve ser exposto à sensualidade. Não, a sensualidade é para o seu marido. É o marido para a mulher para o marido. Não deve. Então esses cuidados são fundamentais, porque Tiago diz isso também, 1,25, Tiago 1,25, 1,21, bispo, obrigado. 1,21 diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza, acúmulo de maldade. Veja quantas vezes Paulo, agora Tiago diz: despoja-te, tira, trabalha nisto, ora a Deus, pede oração. E acúmulo de maldade, e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. Diz que temos que nos despojar. Nós temos que aprender a ser carinhosos uns com os outros, cuidadosos na forma de falar. Temos que ser, efetivamente temos que ser. O que faz a diferença entre uma coletividade cristã e um clube social é que estas características são encontradas no clube social, mas não podem ser encontradas na igreja. Eu já lhe falei aqui, uma das áreas de grande tensão da nossa igreja é o estacionamento. Porque nós temos 2 grandes terrenos gigantes que compramos para estacionamento. Temos estacionamento aqui na frente, lá em cima. Mas, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, grande parte da igreja tem carro. E há pessoas que chegam e dizem: eu quero parar ali. Aí vem um bispo consagrado, minha amada, a senhora podia, por favor, ali não, ali, a senhora pode ir lá? Ah, não pode não, porque está aqui a chave, ali, pega lá a chave, não quero saber da chave.
Aí o irmãozinho vai lá, já com a coluna toda rebentada de tanta chave que pegou. Ai, peguei a chave. Senhora, é a chave do seu carro. Eu não quero saber da chave do meu carro. Eu sou dizimista, eu tenho direito. Você sabe, quanto mais eu cresço, menos Cristo está na minha vida. Quanto mais eu diminuo, mais Ele se manifesta. Então diz que essa malícia, que é a raiz de todos os males citados anteriormente, expressa a essência da natureza. Eu tenho um novo homem ou eu sou o velho homem? Nestas atitudes se vê. Estas atitudes é que provam se eu sou o velho homem ou se eu sou o novo homem. Então não há lugar para essas coisas horríveis dentro de uma comunidade cristã. Então nós não estamos aqui falando de um irmão, estamos falando genericamente para aprender. E diz, então, se eu não tenho essas características negativas, e graças a Deus que entre nós, poucos são os casos que nós sabemos de marido exaltado, esposa exaltada. Graças a Deus, Deus trabalhou, somos 15 mil membros, devemos ter 3 ou 4, então estamos ganhando. O que ele diz em Efésios 4:32? Antes, sede uns para com os outros o quê? Bons, benignos, compassivos, pacientes, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Então, se eu passei por uma operação do Espírito chamada regeneração, eu não posso dizer, olha, eu te perdoo, bispo, mas eu não quero comunhão com você. Não perdoou nada. É a velha natureza que está lá, encoberta com um véu, mas não perdoou. O perdão significa que eu libero a pessoa e me libero a mim, porque a falta de perdão traz verdugos, atormentadores. Uma pessoa que não perdoe tem atormentadores na sua mente. Pode ir no psicólogo, no psiquiatra, pode tomar Rivotril, se não perdoar, nunca será perdoado. Então nós tivemos casos aqui na igreja, pessoas dizem, eu perdoo a irmã fulano de tal, mas nunca mais quero nem sentir o cheiro de perfume. A pessoa às vezes sentiu o cheiro daquele perfume, correu para o outro lado, porque ela deve estar aqui. Então, amado, ouçam, estou lhe falando honestamente, nosso chamado é para sermos benignos, bons, pessoas boas, compassivos, perdoadores. Essas são qualidades comportamentais que mostram a essência de uma pessoa. Eu sempre digo à minha esposa, às vezes a pessoa está contida, mas na hora de um rompante se conhece a verdade e o caráter desta pessoa. A pessoa pode estar contida, né? Vem aqui, estamos todos no mundo, no universo de Deus, então estou contido. Mas, pastor, eu vou lhe dizer uma coisa. De uns anos para cá, eu tenho um calo junto com o Joanete, porque Joanete é um negócio horrível, na verdade, é coisa de 65 anos para cima, sempre aparece um Joanetezinho. Então, eu tenho um Joanete que, ao lado de um calo, se me pisar, amado, fuja desta pessoa, porque você vai pisar no calo, você vai saber quem é esta pessoa. Pastor, mas aquele irmão parece tão santo, aquele irmão parece ter um rostinho angelical, bochechudo, rosinho. Se conhece a pessoa na hora da prova. Pastor, não está falando nada que não tenha vivido já. Eu sou o primeiro a dar a mão à palmatória. E graças a Deus pela obra do Espírito Santo na minha vida, porque eu não podia chegar aonde cheguei para ser boca de Deus se eu tivesse esse background na minha vida. Por isso, amados, por isso
é que a sociedade meia alta, e política, e empresarial, e a magistratura, tem muitas reservas em relação aos evangélicos. Porque eles têm uma visão estereotipada do crente. Eles têm uma visão pouco esclarecida. Você não vê uma pessoa do governo vir aqui para assistir um culto. Então a visão que eles têm é, os crentes são todos pequeninos na sua mente, são pessoas que não pensam, deixam-se dominar por um manipulador na fé chamado pastor da igreja. Esta é a visão que eles têm. É uma visão estereotipada, é um estereótipo. A sociedade é muito arrogante com as igrejas evangélicas. Sabe por quê? Porque esta é a mensagem que as igrejas evangélicas estão passando para a sociedade. Então eles veem um estereotipo que os crentes são pessoas incultas, pequenininhas, que vivem engalfinhados uns com os outros. Quando está numa empresa é o primeiro a mentir, é o primeiro a falhar. Então a classe média alta, por isso que a Bíblia diz que há poucos ricos convertidos, né? Poucos poderosos convertidos, porque a ideia, a visão que eles têm de uma igreja é um negócio estereotipado. Eu queria muito que o senhor governador viesse a esta igreja, eu queria muito que o senhor prefeito viesse a esta igreja, eu queria muito que as autoridades, Alberto, você um dia vai poder trazer aqui a autoridade, que é para eles verem o que é uma igreja, que não há manipulação da fé, que o pastor não é um aproveitador da ingenuidade popular. Aqui tem gente muito mais inteligente do que eu, amado. Eu sou o menor aqui dentro. Que o evangélico é um coitadinho, por isso eles precisam de se apegar ao pastor e à igreja. Então, mesmo aqueles da sociedade que têm uma visão benigna, são prepotentes contra a igreja. Veja aí as leis. Nossa Constituição diz, é liberdade de culto, o governo tem que proteger as igrejas, não é a igreja só, todos os templos religiosos. Primeira coisa que o governo fez, fechou as igrejas. Porque a ideia deles é que nós somos um fardo para a sociedade. Quando nós somos as pessoas melhores deste país, são os evangélicos, amados. Por isso, eu quero passar à sociedade não uma visão estereotipada, deturpada, defeituosa, de manipulação da fé, com óleo, com sal, porque a sociedade é inteligente. Portanto, a pessoa de classe média, média alta, ela já começa a dizer, não bota a mão no meu bolso. Isso é manipulação da fé. A igreja é fundamentalista. Os pastores são contra o gênero sexual. Amado, nós não somos contra ninguém, nós somos a favor da Bíblia. Não, mas a mulher tem que ter liberdade de abortar. Amado, nós somos a favor da vida. Nós não levantamos uma bandeira lá contra o aborto. Nós dizemos o seguinte, que nós somos a favor da vida e que aborto não é coisa de Deus, é um homicídio. Porque eu estou muito ofendido, o senhor ter dito isso. Não, essa é a visão estereotipada. Aqui é um hospital, é uma escola do Espírito Santo, e aqui tem que haver mudanças, porque esta palavra não volta vazia. Eu não estou tirando um versículo do contexto, amado. Não estou. Entende, compadre? Eu não estou tirando um versículo de um contexto para arranjar um pretexto. Não estou. Então eu queria dizer à sociedade, se eventualmente nós temos empresários, profissionais liberais, executivos, magistrados, ministros, governadores, alguém que por um acaso Deus colocou diante desse computador ou desse smartphone ou essa mídia, você não pode ter uma visão deturpada da obra de Deus. Você não pode ser arrogante contra a obra de Deus e achar, mas a gente de vez em quando ouve notícias. E qual é a área que você não ouve notícias? Só que há áreas da sociedade corporativistas, tem um erro, todo mundo cobre e esconde.
Evangélico não. Estou falando da nossa igreja, atenção, estou falando do contexto. Nós somos, os evangélicos são o único exército, o único, que mata os seus feridos. Você sabe, na guerra, o indivíduo podia perder as pernas, os braços, cego, ficava um corpinho desse tamanho. Eu vivi dentro de um hospital militar, eu sei. Ficava dentro de uma alcofinha como se fosse um bebê. Só tinha cabeça, tronco, não tinha membros, não tinha olhos, mas eles não deixavam a pessoa morrer. Você vê as guerras que tem aí fora, que os americanos vão lá. Você algum dia viu os americanos abandonarem um corpo de um colega na guerra? Eles vão lá, se arrastam e trazem de volta e botam um helicóptero. O que é a igreja tradicional? Porque a diferença entre a graça e a lei é terrível, né? O que a igreja tradicional faz? Quando vê um ferido, a primeira coisa é abatê-lo. O nosso irmão pecou. Demônio! Saia! Não saio! Saia! Irmão demônio! Fala para um, fala para dois, fala para três. Vou fazer uma reunião em casa para condenar o irmãozinho até que ele se esvaia, o seu sangue sai até morrer. Difícil você ver num contexto do evangelho um pastor perdoando alguém, ou uns membros das igrejas perdoando. Muito difícil. Por quê? Porque nós somos um exército que... Perdão, senhor. Há exceções. Mas normalmente o exército esmaga os seus feridos, mata os seus feridos. Amados, eu vou lhe dizer uma coisa. Todos nós somos fracos. Todos nós somos suscetíveis de errar. Agora, se eu errar, você não pode me matar e destruir a minha vida. Eu não posso te matar e destruir a minha vida. Uma irmãzinha um dia me escreveu uma carta, graças a Deus que Deus levou, que eu tinha até dificuldade de olhar para a irmã. Ela disse: eu prefiro ver o meu pastor morto, porque não era o marido dela, entende, Alberto? Se fosse o marido dela, não, eu quero vivo, do que o pastor fazer e dizer. Então, amado, nós temos que ser socorro, benignos, pessoas boas. O mundo já é muito mal, cara. A sociedade já pisa, já humilha. Olha lá, até a questão do racismo no nosso país está oculto. A sociedade é racista, sim. As classes mais elevadas não gostam dos pretos, maltratam. Quando você tem um branco e um preto, o branco ganha mais que o preto. Isto é racismo. Então, grande parte das pessoas que estão dentro dos presídios são pessoas que não tiveram recursos da sociedade, abandonados pela sociedade, de cor preta, e que estão abandonados dentro do presídios, abandonados, simplesmente apodrecendo, porque a sociedade sempre os desprezou. A mulher no nosso país, você sabe que de 15 em 15 minutos matam uma mulher no Brasil. 15 em 15 minutos. Então a mulher não pode ser apenas um objeto para ser usado por um homem. A mulher é a obra, a perfeição de Deus. A Bíblia diz que quando você encontra uma esposa, um marido, você encontrou a bênção. Então não há possibilidade da nossa sociedade ter uma visão correta se a igreja não tiver um comportamento correto. Há uns anos atrás, houve um hino que as igrejas cantavam muito. Tinha uma igreja que tinha 5 funcionários que pagavam para criar hinos para a igreja. Pagavam, eram salariados, pagavam. E eles fizeram um hino que rebentou a boca do balão. Todas as igrejas cantavam, todo mundo só vivia cantando esse hino aqui. Aquilo começou a trazer royalties para a igreja. E o pastor, sem sabedoria, em vez de dizer assim: vendemos 4 milhões de CDs, deu um lucro de 1 milhão, chamar os 5 e dizer assim: vocês vão ter direito a um percentual, para vocês criar. Vocês são funcionários da igreja, mas eu vou abençoar a vocês. Não, o pastor recolheu tudo. Eles entraram no Ministério da Justiça, pedindo direitos autorais. E quando foram a primeira junta de conciliação, porque o nosso país não entende o que é conciliação. Nós temos hoje
milhões e milhões de ações nos tribunais que as pessoas simplesmente jogam lá a ação esperando a sorte. Então não há entendimento, conciliação, acordo. E diz que um promotor disse a estes homens, ao pastor e aos homens: vocês são crentes? Sim, somos, a igreja fulana de tal, eu sou o pastor. E vocês trazem essa roupa suja para lavar aqui dentro do tribunal? Pois está aqui para fora, vou resolver o vosso caso nas igrejas. Então é esta visão estereotipada, quando um erra, paga todo mundo, como se fôssemos um balaio de gatos. A igreja não é um balaio de gatos. Aqui tem gente com caráter, aqui tem gente com princípios, com temor de Deus, amado. Aqui tem gente, olha, esta igreja é uma igreja de tementes a Deus, de pessoas que têm o caráter de Cristo, têm a imagem e a semelhança do Senhor. Então eu queria dizer à sociedade: não tenha uma visão arrogante das igrejas. O evangélico não é um coitadinho. Não pense com prepotência a respeito das igrejas. Não diga que as igrejas são fundamentalistas, que os pastores são... Não diga isso. Nós fazemos um trabalho, os evangélicos fazem um trabalho que o Estado não pode fazer. Você acha o quê? Que uma pessoa chega com um desvio de caráter e tem um lugar aqui do município, do Estado para ajudar? Não, mas eu lhe garanto, toda pessoa ela pode vir do pó, do monturo, do fundo do poço, do tremedal de lama. Uma vez recebido na igreja, a igreja é aberta a todos. Não há gregos, não há troianos, não há português, não há chinês, não há rico, não há pobre, não há branco, não há preto. Nós somos uma família, somos um corpo. Duvido se a pessoa entrar aqui não é imediatamente transformada. Entende, cara? Imediatamente transformado. Eu vejo aqui, eu convivo com muita gente, eu vejo as atitudes das pessoas, como é que entravam na igreja, como é que se portavam num culto, e hoje, como ovelhas do Senhor. Os olhos veem e discernem. Maravilhoso. Então cabe-nos a nós, evangélicos, mostrar à nossa sociedade, ao nosso patrão, ao nosso chefe, aos nossos empregados. Nós não temos uma visão do coitadinho, do estereotipo do crente, que é saia longa, cabelo grande, unha sem pintar, não vai a bar, não vai, e que é o mais chato da empresa, o pior funcionário. Nós não temos este estereotipo. Neste ministério nós temos gente nascida de Deus. Gente que quando ouve a voz do Espírito, teme, treme e chora. Que quando chega a hora do estudo da palavra, não fica mostrando o relógio aqui para o altar, diz assim: fala Deus, fala, usa o teu cérebro, fala o meu coração, eu quero ser um novo homem. Então, nós temos que ser benignos. Benignos vem do original grego Christos, quer dizer gentis, bondosos, úteis e amorosos. Lucas 6,35 diz isso. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o teu galardão, sereis filhos do Altíssimo, pois Deus é benigno até com os ingratos e maus. Deus é bom até com os ingratos e maus. Então nós temos que ser benignos, Christos. Nós temos que ser compassivos. Compassivos vem da palavra grega eusplaskenos, tá bom? Coração terno. Temos que ser bons, bondosos de coração. Olha, o Espírito Santo está falando. Não dá para ficar, mas eu sou um velho pecador, minha carne é fraca. Tua carne não é fraca, tua carne está submetida ao teu espírito. Então, continuo sem ser prolixo, mas dizendo à sociedade: venha e veja o que é uma igreja na acessão da palavra. Como é que o temor anda aqui dentro, de coração em coração, de mão em mão. Aqui nós temos gente.
Nós temos gente aqui que paga preço alto. Às vezes é uma esposa que o marido é espiritista, às vezes é um marido que a esposa é contra. Aí o indivíduo mantém uma confissão, sabe? Ele é justo, ele é correto, ele tem palavra. Este é o paradigma de Deus. Mais uma vez volta um pensador. Há pouco falei de Aristóteles, agora eu vou falar de Hipócrates. Hipócrates foi o pai da medicina. Era um pensador, um estudioso grego, que criou esta questão da medicina. E ele dizia: se uma pessoa tiver intestinos saudáveis, ela vai ter um coração misericordioso, ela vai ser uma pessoa boa. Então Hipócrates dizia, e hoje a medicina diz, que nós aqui dentro do nosso abdômen, nos intestinos, se os meus intestinos, a flora bacteriana, tudo não estiver correto, o meu coração sofre, o meu corpo sofre. Então Hipócrates tinha razão. Se eu tenho intestinos saudáveis, ele estava dizendo, se o teu interior é novo, é saudável, teu coração é bom. Então é uma pessoa de intestino preso, como é que ela fica chata? Não bebe água, depois fica com o intestino preso, a pessoa fica amargurada, fica chata, está aqui dentro alguma coisa. Isso é Hipócrates, o pai da medicina, que diz. Então nós temos que beber muita água para não ter essa complicação, para o nosso coração ser saudável, o nosso interior ser saudável. Então diz, perdoando-vos uns aos outros. Isto é uma exigência. Efésios 4:2 diz isso, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Quer dizer que o amor é tão bom, o amor cristão, ágape, que há pessoas que precisam ser suportadas em amor. Amém? Suportadas em amor. Então, quem é que suporta em amor? Quem tem uma alma grande, quem tem um grande caráter, quando ele teve uma conversão verdadeira, este é o perdoador. Ouça, se eu fosse reivindicar meus direitos por tudo o que fizeram e fazem contra mim, minha esposa, minha família, nós não faríamos outra coisa aqui na igreja, senão atacar e contra-atacar. Você vê que eu não me meto em nenhuma questão pública. Eu não fui chamado para discutir com o Supremo Tribunal Federal, com os ministros, com o presidente. Amado, eu sei que nós não temos um presidente polido, mas eu vou dizer a mesma coisa, Alberto. Nosso presidente da República não é um político. É uma pessoa que Deus enviou para ocupar um espaço que o Brasil precisava de ter uma pessoa com a postura dele. Acabou, ponto final. Ah, mas ele fala besteira e grosseiro. Mano, ele não é um político, ele é um enviado de Deus. Deus colocou lá para fazer o que os outros não fizeram nos últimos 50 anos, amado. Então, porque ele fala umas besteiras. Fala, é o jeitão dele, é o popular dele. Mas vê se ele é corrupto. Vê se ele bota a mão na cumbuca. Vê se ele bota dinheiro. É atrás, não é aqui atrás. O que é que o senhor tem aí? É uma paralisia que a minha coluna aqui está. Alguém tem alguma coisa a falar desse homem, além das grosserias dele? Não. Então, meus amados, gostou, madrinha? Por que eu falei de dinheiro aqui atrás? Tá bem, agora me lembrei. 2 de Coríntios 2:7 disse: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confortar, para que não sejam mesmo consumidos com excessiva tristeza. Então, quando você vira um irmão que errou, que pecou, não atire pedra. Traga para cá. Traga para o hospital. Pastor, mas o senhor convive com um irmão que teve um erro feio? Pode trazer.
Aliás, você que está do outro lado, que foi jogado no lixo na tua igreja, venha para cá. Venha para cá, porque você vai ter um pastor amoroso. Um pastor que suporta o insuportável para poder ser pastor. Nós aqui, nenhum de nós rejeita aqui se entrar um homossexual, um LGBT, um fumante, um drogado. Ninguém rejeita ninguém. Esta igreja está preparada para ser um hospital de guerra. De guerra. Pedro. Versículo número 10 diz: a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa eu tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Então, Paulo diz: por causa de Jesus, eu perdoo. Olha que levou chicotada, levou pedrada, foi traído. E ele diz: no fim, eu tenho prazer até no meu sofrimento. Parece psicopatia, né? Eu tenho prazer no meu sofrimento, porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Então, Cristo também nos perdoou. Olha o que diz Romanos 5,11, diz: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. Então nós fomos perdoados. O perdão tem que fluir na nossa vida, para que a bênção de Deus flua. Nós fomos perdoados, muito perdoados. Olha, amados, alguns aqui na igreja, começando pelo pastor da igreja, fomos perdoados, muito perdoados. Então o que é que eu tenho como dever? Perdoar. 2 Coríntios 5,19 diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então a igreja Cristo vive não imputa pecados, imputa a graça de Deus. Botamos graça dentro da vida da pessoa. E aqui é certo, aqui é um lugar de hospital, de transformação. Eu nunca tirei pedras a ninguém. De tanta pedrada que eu já levei, nunca peguei uma pedra para revidar, nunca. Por isso eu tenho paz. Por isso o Espírito, 3, meia, 4 horas ou 5, ele vai lá. Eu quero te aos meus pés. Todos os dias eu ponho o meu pilar de sustentação, minha oração, estudo da Bíblia, meditação, louvor. Eu estava dizendo hoje, a minha doutora cuida das minhas cordas vocais, doutora Fabíola, que eu estava esta madrugada louvando, a pessoa desperta, as cordas vocais não estão aquecidas. E eu comecei a cantar e houve uma hora que eu quis puxar a minha voz e não saía. Ela disse: não, tem que fazer os exercícios e tal. Então, eu estava lá, no meu escritório, canta minha alma. Mas ninguém estava vendo o senhor para aplaudir. Sim, mano. Eu nasci de novo. Colossenses 3,13 disse: suportai-vos uns aos outros. Aí tem gente que só pode ser suportada, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa. Então vamos nos habituar. Estamos todos com motivo de queixa daquele irmão que está ali. O que é que a igreja deve fazer? Pedrada e mata, ou ora e cuida e prova o seu amor? Ora, cuida e prova o seu amor. O perdão de Deus na nossa vida foi perfeito, foi eterno. Portanto, nós devemos perdoar e esquecer. Não é perdoar, mas eu não quero me sentar ao lado do irmão. Porque o perdoador, ele senta assim ao lado do outro irmão ferido. Pastor, mas eu tenho a fragrância de Cristo, o meu odor é odor. Cristo está aqui com o seu perfume. Aquele irmãozinho está lá com um perfume feito aí artesanal, daqueles que quando a pessoa cheira desmaia. Amado, segura, ore, ame. Eu vou dizer por quê. Talvez você não precise de ninguém, mas talvez um dia você precise. Eu não gostaria de ser apedrejado por ninguém, porque eu nunca apedrejei ninguém. Então, Romanos 8, 1 e 2, estamos chegando ao fim, tá, amados?
Oh, obrigado. Uma irmã disse, oh, uma só, no meio da multidão. O resto disse, acaba porque está mexendo com a minha vida. Olha, patroa, se você falar alguma coisa com esse português, vai ver o que te acontece. Vamos chegar a casa, vamos lá. Romanos 8 diz, agora já não há nenhuma condenação. Quem te acusa? Deus justifica. Nenhuma, quantas condenações há contra nós? Nenhuma. O sangue de Jesus lavou, limpou. Nenhuma condenação para quem está em Cristo. Por quê? Diz o versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei de Moisés, do pecado e da morte. Livrou da lei. Na lei de Moisés era assim, lei de talião, olho por olho, dente por dente. Você quebrou o meu dente, eu vou ter direito de quebrar o teu dente. Você feriu o meu olho, eu vou ferir o teu. Isso era lei de Moisés. Na graça de Deus diz, perdoa, suporta. Se você não tem nenhuma condenação, se você foi justificado pelo sangue de Cristo, nós fomos absolvidos totalmente. Os que estão em Cristo têm a vida de Cristo, porque a lei do pecado e da morte nos foi tirada. A perfeição absoluta de Deus está na nossa vida. O domínio do pecado e da morte não existe mais na nossa vida. A condenação imposta pela lei não é mais parte da nossa vida. Não vamos nós dizer a alma que pecar, né? Até aqui me ajudou o Senhor. A alma que pecar, amado, não use esses versículos de Moisés. A alma que pecar morrerá. Você sabe, eu vou terminar. Na lei de Moisés, dizia, ui, a chave do carro está aqui, ó. Depois tem que pegar, agora não dá. Vamos lá. A lei de Moisés dizia o quê? Se uma mulher fosse apanhada em adultério, tinha que ser o quê? Apedrejada. O homem podia, a mulher não. Olha o que injusta a lei de Moisés. Então diz que um dia pegaram uma senhora em adultério. E aquele grupo iracundo, mau, maligno, puxou os cabelos daquela mulher e levou na presença de Cristo. Diz, esta mulher aqui foi apanhada em adultério. Você sabe o que a lei de Moisés diz? Olha, os arrogantes perguntando a Deus se ele sabia qual era a lei. Você sabe o que a lei diz? Que ela tem que ser apedrejada até a morte. Jesus começou a escrever na areia. Jesus deve ter escrito assim, veja só, os piores vêm acusar a moça, não valem nada e estão aqui trazendo celeuma, eles vão prestar contas diante do trono. E Jesus, oh, temos que matar. Isto fazem até hoje no Oriente Médio. As mulheres são apedrejadas até a morte. O homem não, a mulher é apedrejada. Então, Jesus olhou e disse, oh meu, você vem acusar esta mulher, eu vou fazer uma proposta para vocês. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pode atirar. Diz que os mais velhos, gente, isto aqui atrás é complicado, cheio de cabo. Diz que começaram os mais velhos. Olha aí, vou tomar uma Coca-Cola Diet, vou cuidar do meu intestino. O apóstolo falou, o intestino não funciona, coração não funciona. Até logo e bênção, tchau. Diz que sumiram. E Jesus perguntou, senhora, onde é que estão os teus acusadores? E ela disse, senhora, foram para a barra beber água de coco. Jesus disse, eu também não te acuso.
Agora, eu vou te passar uma receita da felicidade. Jesus pegou a prescrição e disse assim: vai e não peques mais. Vai. Eu também não te acuso. Eu também não te acuso. Eu daqui a pouco, no sexta-feira da paixão, eu vou ser crucificado, vou derramar o meu sangue. Eu tenho provisão antecipadamente para você. Vai e não peques mais. Senhor, obrigado. Eu ia ser morto. Mas e se eu pecar outra vez? Bom, é assim. Se você pecar, significa que você tem cabeça dura. Significa que você não está pensando direito. Mas se você pecar 70 vezes 7, 490 vezes, eu vou perdoar 490 vezes. Pastor, nós temos que fazer aqui um grupo. Eu vou perdoar 490 vezes. Aí Pedro perguntou: mas quantas vezes eu tenho que perdoar? 7, Jesus? Não, 70 vezes 7. Você sabe, o cristianismo não é uma filosofia de vida. O cristianismo é vida. Ou é, ou não é. E como é bom quando nós podemos refletir a imagem do Senhor. Teu marido vai agradecer muito, tua mulher vai ficar penhoradamente grata, os teus filhos vão se ajoelhar e dizer: ai, glória a Deus. Seja bom, seja compassivo. Pastor, mas eu não suporto o Senhor. Suporto, meu amor. Eu cuido da tua alma. Tu às vezes estás dormindo, eu estou de joelhos no meu escritório pedindo pela tua vida. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, muitas graças eu te dou, Pai, porque me fizeste compreender a tua vontade, boa, perfeita e agradável. A palavra na minha vida não entra por um ouvido e sai por outro. Vai para o meu coração. A tua palavra é uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e para cá. E nós queremos, ó Deus, não te representar. O mundo já tem muito representante. Nós queremos reproduzir Jesus em atitudes, em palavras, em gestos, em ações, para que todos digam, como disse aquele rei Agripa, de Pedro e João: eu vejo que eles estiveram na presença de Jesus. Na presença de Jesus. Eu sei, Senhor, que esta palavra está curando corações, almas, espíritos. Está fazendo uma obra profunda de ensinamento do perdão, do não revidar, ser bondoso, ser amoroso, ser gentil, não dar desculpas à carne, mas ser realmente sal e luz. Ó Deus, por tua graça, chegamos a este dia por tua graça e continuaremos vivendo por tua graça. Tua graça, Pai, é quanto nos basta. A tua graça é quanto nos basta. Pela graça fomos salvos, pela graça somos salvos, pela graça seremos salvos, pela graça viveremos eternamente. Muito obrigado, Pai. Meu coração descansa.
Eu tenho paz contigo, Deus. Eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, eu tenho projetos de vida. Eu entendi o que o teu Espírito falou hoje também, Pai. Que apesar do desmanche da sociedade, apesar do abatimento da sociedade, apesar do efeito dominó da sociedade, o Senhor disse: haverá novos começos. Ninguém desta igreja ficará caído em hipótese alguma, porque tu cuidas de nós. Tu disseste: não temas, eu sou contigo. Eu creio nisto, Pai. Eu creio nisto. Tu és o nosso juiz, tu és o nosso advogado, a nossa justiça, a nossa paz. Em nome de Jesus. Se alguém aqui, ó Deus, que ainda não teve este encontro definitivamente, que no seu lugar agora se renda, diz: oh, vou dar um ponto final neste meu caráter degenerado, nestas minhas atitudes irrefletidas, vou me tornar um homem bom, uma mulher boa, benigna, compassiva, perdoadora, perdoador. Oh, aleluia, Deus. Oh Deus, ajuda-nos a fazer morrer a nossa natureza terrena, Pai, a nos despojar desse velho homem que a sociedade criou como um estereotipo e que de forma prepotente olha a igreja e a condena, Pai. Que nós possamos refletir a glória de Deus, Pai, a glória do Criador, a glória do Pai, desse Jesus que nos amou tanto e de tal maneira que deu a sua vida naquela cruz, derramou o seu sangue precioso. E tu disseste: Pai, tudo está consumado. Ali estava o Miguel Ângelo naquela cruz. Ali estava o meu velho homem naquela cruz. Ali estava, Deus, a minha vida. Eu morri contigo. Eu ressuscitei contigo. Eu fui batizado na tua morte. Eu sou um novo homem. É assim que a igreja deve pensar. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glórias, glórias, glórias a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Jesus maravilhoso. Glórias, 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 glórias a Deus. Glórias, glórias a Deus. Santo, 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 santo. A obra está consumada. Vamos todos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final. Quem precisar de se retirar, em paz. Quem puder ficar um minuto, nós vamos cantar um corinho. Levante as suas mãos, com alegria na sua alma, com felicidade, porque hoje o nosso Pai nos orientou a sermos melhores. Senhor, obrigada por ensinamento que tivemos agora, Senhor, através do teu servo. Obrigada, Senhor, porque tu cuidas de cada um de nós. E que nós saiamos daqui, e que as palavras das nossas bocas, o meditar dos nossos corações sejam agradáveis diante de ti, Senhor. Põe os teus anjos, leva-nos em paz. Guarda-nos, livra-nos de todos os males, Senhor. Daqueles que nós nem imaginamos, estão caídos por terra agora, Senhor. Senhor, põe anjos à nossa volta, nossos lares, nossos familiares. Senhor, todo intento do mal está desfeito, porque maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. Saia daqui para ser uma pessoa feliz,
porque você é um filho, uma filha de Deus. Graça e paz, boa semana. Aleluia.